Muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia, o programa que a gente trata sobre assuntos de catequese, de história da igreja, tempo litúrgico, sempre alguma coisa relacionada à doutrina católica. É um programa, portanto, de catequese. Muito bem-vindo. Você é a primeira vez que está assistindo o programa Eclésia, fique conosco. A gente sempre trata de assuntos interessantes ligados à nossa fé católica. O programa de hoje tem tudo a ver com, sim, valores católicos, valores catequéticos, mas também no programa de hoje a gente fala sobre um assunto que não só tem a ver com religião, tem a ver com cultura, tem a ver com a sociedade humana, com as relações entre homens e mulheres. Eu já vou explicar na sequência qual vai ser o tema do programa de hoje. Mas antes, quero dar boa noite ao Padre Guido Montinelli, que é o nosso comentarista oficial aqui do programa Eclésia. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço fraterno, querendo chegar nas vossas casas com tanta alegria e entusiasmo e também com a palavra certa a respeito de um tema muito delicado que o meu colega Eric agora vai anunciando. Quero dar um abraço especial esta noite aos meus anjos da guarda aqui de Valinhos, o seu Pedro de Oliveira, Dona Lúcia, e também aos meus queridos seminaristas, rogacionistas da cidade de Bauru, que estão ligados no nosso programa. Muito bem. Outro dia mesmo, uma telespectadora do programa Eclésia, que mora na cidade de Campinas, aqui do lado da cidade de Valinhos, onde nós estamos, ligou aqui pra gente sugerindo esse tema no dia de hoje. E a gente já estava preparando, viu? O nome dessa telespectadora é a Dona Elizabeth. A Dona Elizabeth da cidade de Campinas ligou aqui pra gente, olha, queria que no programa Eclésia vocês falassem sobre esse tema e a gente já estava preparando, Dona Elizabeth. Deu certinho. A senhora queria ouvir esse tema e a gente já estava preparando sobre isso. Meu amigo telespectador, você já ouviu falar sobre ideologia de gênero? Aqui mesmo, na TV Século XXI, já fizemos diversos programas onde abordamos esse assunto. Nós queremos falar sobre a ideologia de gênero, também lembrando seus aspectos e seus possíveis problemas e confusões diante de conceitos teológicos, de conceitos bíblicos e também de comportamentos diante de uma sociedade que, é claro, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua maneira de enxergar o mundo, mas aqui no programa Eclésia nós fazemos um programa católico e vamos falar sobre o ponto de vista católico em relação à ideologia de gênero. Você pode ligar para cá no 3871-9620 para fazer o seu comentário, a sua pergunta, de repente uma possível dúvida que você tenha sobre isso. Também mandar um e-mail para a gente no eclesia@rs21.com.br. E a gente tem também uma ferramenta bacana que é o WhatsApp aqui da Rede Século XXI, que você pode mandar para a gente a sua mensagem. Só não esquece de deixar o seu nome e também a sua cidade para a gente poder comentar aqui sua participação via WhatsApp, tá bom? É o 1999675-5600, está aí no seu vídeo para você mandar para a gente via WhatsApp também a sua mensagem. A gente tem na sequência, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar uma entrevista com o Padre José Eduardo, lá da cidade de Osasco, que é doutor em teologia moral. Gravou com a gente aqui, com a nossa repórter Renata, gravou pra gente uma entrevista explicando um pouco mais sobre a ideologia de gênero. Ainda nesse bloco a gente já exibe a primeira parte. Mas antes da gente entrar nas discussões que isso implica, vamos entender o conceito. O que é ideologia de gênero? É a pergunta que eu faço para o Padre Guido logo de cara. Padre Guido, o que o senhor entende por ideologia de gênero? Certo, usando uma terminologia simples, digamos assim, para que todos possam compreender, é uma teoria ideológica que procura encobrir o fato de que os seres humanos se dividem em dois sexos. Esta corrente ideológica afirma que as diferenças entre o homem e a mulher, além das evidentes implicações anatômicas, não correspondem a uma natureza fixa, mas são produtos de uma cultura, de um país ou de uma época. Portanto, as pessoas que adotam o termo de gênero, certo, insistem na necessidade, como consequência lógica, de desconstruir, ou a palavra um pouco difícil, isto é, colocar de lado e desvalorizar, digamos assim, todos aqueles valores que, a partir dos primeiros tempos da história da humanidade, desde a criação, quais, por exemplo, a família, o matrimônio, a maternidade,
e fomentam, digamos assim, um estilo de vida que incentiva todas as formas de experimentação sexual desde a mais tenra idade. Então vamos lá, meu amigo telespectador. O tema de hoje é um tema difícil. Acompanhe até o final do programa que você vai entender melhor. A gente tem um monte de coisa para a gente conversar sobre isso, mas vamos com calma. O Padre Guido já fez a sua primeira explicação. Padre Guido, é correto dizer então que ideologia de gênero é quando alguém, ou um grupo na sociedade, ou um grupo diante da educação, ou enfim, algum grupo social defende que homens e mulheres, apesar de nascerem biologicamente diferentes, na verdade não são homens e mulheres, isso será construído depois, e aí vai dizer se é homem, se é mulher, ou se é outras denominações ainda. É isso que mais ou menos a gente pode dizer? Exato. Isto é uma aparência dizer ser homem ou mulher. Será, inclusive, até nesta teoria, digamos assim, até a palavra menino ou menina são palavras excluídas. Se prefere a palavra criança. Isto é, será a criança a uma certa idade a decidir exatamente para qual vai ser a sua tendência de realização sexual. Então é aquela coisa, apesar de homens e mulheres nascerem diferentes, quem defende a ideologia de gênero está dizendo assim, não, eles são a mesma coisa. O que essa pessoa vai ser, se é homem ou mulher, é a sociedade que vai dizer, isso é uma construção social. Então não basta só a diferença biológica. Eles estão tentando uma nova denominação, uma nova classificação diante de seres humanos, sim, não respeitando apenas a sua identidade ideológica, mas também outros fatores comportamentais na qual não existem. Afinal de contas, Padre Guido, eu acho que é correto a gente pensar assim. Quando a gente discute ideologia de gênero, quase sempre vem em seguida, ou vem embutido nesse pacote, a discussão sobre a homossexualidade, né? Quem defende ideologia de gênero chega a usar essa expressão de que esse tipo de coisa também é para defender os direitos daquelas pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, ou seja, os homossexuais. Acontece que a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Existem homens, existem mulheres. Existem homens que têm tendências sexuais por outros homens e mulheres que têm tendências homossexuais por outras mulheres. Porém, não existe um terceiro ser. Não existe uma coisa. Ou é um homem que pode ser hétero ou homossexual e uma mulher que pode ser hétero ou homossexual. Não existe uma terceira coisa, um terceiro ser, algo do tipo. A partir daí a gente começa a entender alguns problemas diante da ideologia de gênero. Está correto pensar assim, Padre Guido? Sim, a sua exposição é perfeita, porque na medida como um ser humano cresce, é aí que se apresentam exatamente várias tendências, né, que nós notamos na sociedade. Agora, uma coisa importante, Eric, podemos logo dizer que a história, digamos assim, realizou um caminho não sempre positivo diante destes, não digo desvios, mas destas tendências. É muito comum encontrar na história a condenação, a rejeição. Nós sabemos que os grandes regimes históricos, comunismo, como também o nazismo, Hitler chegou até a colocar milhares de homossexuais nos campos não de concentração, mas de extermínio. É muito mais fácil para estas pessoas acabar com esta presença de situações, de tendências, né? Hoje, nós não podemos absolutamente imitar o que aconteceu na história. E cabe a cada um de nós, como ser humano, depois se falamos como membros de uma igreja, em primeiro lugar, acolher, certo, estas pessoas, acolher porque são filhos de Deus também como nós. E fazer alguma coisa para ajudar estas pessoas, integrando-os na sociedade e não excluindo-os. Isso é verdade, Padre Guido. Na sequência, eu quero que o senhor explique para a gente, daqui a pouco, inclusive, como que a igreja pensa, como o catecismo da Igreja Católica orienta sobre
a relação da igreja com os homossexuais, por exemplo. Queria que o senhor falasse para a gente na sequência. O que o padre Guido disse é bem sério, né? Regimes totalitários, por exemplo, do passado, como ele disse, o nazismo e até mesmo alguns regimes comunistas perseguiam até a morte alguns homossexuais. Né? É claro, ninguém está aqui para defender isso, nós de forma alguma queremos que a humanidade repita esse tipo de erro. A igreja deve acolher, sim, claro. Agora, esse tipo de discussão de ideologia de gênero, será que tem relação com as defesas dos direitos dos homossexuais? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai assistir a primeira parte do VT de uma entrevista com o padre José Eduardo, ele mora lá na cidade de Osasco, ele é doutor em teologia moral e é estudioso desse assunto. Nessa primeira parte, além de ele explicar melhor o que é ideologia de gênero, ele vai falar sobre isso também. Ideologia de gênero é a mesma coisa que defesa dos direitos dos homossexuais? Vamos assistir a primeira parte dessa entrevista? Acompanhe. Identidade ou ideologia de gênero, um assunto que está sendo bastante discutido nas mídias sociais. Você aí de casa já deve ter ouvido falar, não é mesmo? Mas que assunto é esse? No que vai impactar na minha e na sua vida? Para esclarecer essas e outras dúvidas, está ao meu lado o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, doutor em teologia moral, não é mesmo, padre? Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Bom, padre, para a gente começar, gostaria que o senhor explicasse primeiramente o que é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é o seguinte, é uma ideia de que a gente nasce com o corpo masculino e feminino, mas a identidade a gente constrói, a gente inventa depois. E essa identidade, ela é totalmente inventada, livre. Cada um pode inventar uma identidade que quiser para si. A gente explica com essas palavras um pouco mais simples, porque a gente precisa explicar depois para as pessoas, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, e não é sempre fácil utilizar termos mais acadêmicos. Mas, em poucas palavras, a ideologia de gênero a gente poderia resumir dizendo o seguinte, que é a ideia de que masculino e feminino são apenas papéis que a gente pode inventar. Bem, padre, e orientação sexual é a mesma coisa que ideologia de gênero? É diferente, porque a orientação sexual, mais ou menos o seguinte, digamos que um homem tenha a afeição sexual por outro homem, mas ele tem uma identidade masculina e o outro tem uma identidade masculina também. A ideologia de gênero vai muito além disso, porque ela diz, no fundo, que ninguém é homem, ninguém é mulher, que a masculinidade e a feminilidade são invenções individuais de cada um. É literalmente isso. É uma loucura, né? A pessoa que está ouvindo em casa pode ficar, poxa, mas que coisa mais doida. É isso mesmo. Quer dizer que a masculinidade e a feminilidade são invenções que a gente mesmo cria. Padre, esse assunto já vem sendo discutido há muito tempo. Teóricos defendiam a ideologia de gênero, não é mesmo? Mas agora no nosso país, em que instância se encontra? No ano passado, quando houve a discussão sobre o Plano Nacional de Educação, houve um amplo debate na sociedade e em Brasília houve uma manifestação popular para que houvesse a remoção da ideologia de gênero. E o relator da comissão na época retirou a menção a gênero e quando o projeto de lei foi votado, retirou-se, então, a menção de gênero e foi sancionado o Plano Nacional de Educação pela Presidente da República sem a menção à ideologia de gênero. Mas o CONAI 2014, que é a Conferência Nacional de Educação, através do Fórum Nacional de Educação, promoveu, digamos, um documento que depois serviu como um parâmetro para os municípios escreverem o seu plano municipal de educação. E nesse documento do CONAI aparece aí diversas vezes a tal da igualdade de gênero, a promoção da perspectiva de gênero. Por causa disso, então os municípios do Brasil inteiro, nós somos 5.600 municípios, é um número imenso, começaram a escrever os seus planos de educação e como as pessoas não estavam muito avisadas disso, começaram a reintroduzir
a despeito do que se tinha decidido no âmbito da lei federal, a ideologia de gênero de novo, a terminologia de gênero de novo. Então, por causa disso, nós tivemos que sair Brasil afora, município a município, alertando as pessoas de que se manifestassem junto aos seus vereadores para que excluíssem a linguagem de gênero. Padre, esse assunto se confunde com a defesa da homossexualidade, por exemplo, né? As pessoas não têm conhecimento do que realmente é a ideologia de gênero, não é mesmo? A ideologia de gênero foi construída para não ser entendida. Então, é uma ideologia confusa. Inclusive, tem muita gente que defende a ideologia de gênero inocentemente, pensando que está defendendo algo que é contra o preconceito, dizendo, não, mas nós não podemos ter preconceito com homossexuais. Mas ninguém está falando disso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse, digamos, é o pacote, a embalagem na qual a ideologia de gênero foi involucrada. Mas a ideologia de gênero vai muito mais além disso. Ela nega a existência de uma identidade objetiva. Essa terminologia pode levar a inúmeras políticas públicas problemáticas, não é mesmo? Na Suécia, por exemplo, não existe uniforme de menino e uniforme de menina. Eles precisam usar uniformes unissex. Brincadeira de meninos, brincadeira de meninas. A criança é doutrinada, desde os primeiros anos, a ideia de que ela não é menino ou menina, que ela precisa construir uma identidade própria. Agora, imaginem vocês, se eu chego para a pessoa que está em casa, ou para você, e digo assim, você não é mulher. Te enganaram dizendo que você é mulher, te ensinaram que você é mulher, mas você está enganada. Você tem que descobrir a sua verdadeira identidade, você tem que testar, você tem que ficar fazendo provas, ficar fazendo escogitações para entender qual é a sua real identidade. Você ficaria confusa com isso te deixaria perplexa. Com certeza. Agora, imagine uma criancinha de 2, 3, 4 anos recebendo uma bomba dessa na cabeça. Então, é óbvio que isso traz consequências horrorosas, além do fato de que vira e mexe aparecem pessoas abusando disso. Então, imagine que houve um rapaz que ele se apresentava aqui no Brasil, esses dias eu vi pelo Facebook. Ele se apresenta como transgênero, transexual e lésbica. O que é isso? Ele é transgênero, então ele não é mais homem, ele é mulher. Só que ele é uma mulher transexual. Por quê? Porque ele manteve o corpo masculino. Então, ele é uma mulher transexual. Mas, ao mesmo tempo, ele é lésbica porque ele gosta de mulheres. Agora, você imagine um rapaz desse dizendo assim, eu sou uma mulher, então eu quero usar o banheiro feminino. Então, ele entra na escola e vai usar o banheiro das meninas. Eu pergunto a vocês, vocês acham que a violência sexual contra as meninas vai aumentar ou vai diminuir? É óbvio que vai aumentar. Isso não vale apenas para a escola, isso vale em qualquer outro lugar. Porque, inclusive, banheiro não serve para fazer exibicionismo. Banheiro serve para a pessoa fazer suas necessidades fisiológicas e ele está adaptado à anatomia dos dois corpos possíveis que existem aí, exceptuando-se as anomalias. Então, é óbvio que isso aqui não tem nada a ver com defesa da igualdade e, no fundo, quem está ideologizando isso tudo, os ideólogos, querem mesmo acabar com a família. Com isso, a gente tem ainda mais uma parte, continuação dessa entrevista, mas o padre José Eduardo, que é especialista no assunto, ele que é especialista no assunto, disse bem claro, esse tipo de ideologia foi feita para não ser entendida. Né? Afinal de contas, quando a gente pensa que homens e mulheres não podem ser identificados como homens e mulheres pelo simples fato de terem nascidos como homens e mulheres e que devem esperar para saber o que eles vão querer ser, qual tipo de gênero vão assumir, que construção social vão sofrer para chegar às suas conclusões, realmente é uma conversa um pouco complicada. Como que isso na sociedade pode ser refletido? O que a igreja pensa sobre isso? O que o Papa Francisco, que já em 4 oportunidades já se manifestou contra isso, em relação a isso, nós vamos saber no programa Eclésia de hoje. A gente já está indo para o primeiro intervalo. Na volta, o Padre Guido vai explicar para a gente, do ponto de vista teológico e bíblico, o que isso tem implicações e qual a relação com isso. E na sequência, a gente vai ouvir também uma frase do Papa Francisco que disse sobre a ideologia de gênero, porque esse tipo de fenômeno não é só aqui no Brasil que está acontecendo, não, é no mundo inteiro. A gente vai para o primeiro intervalo e a gente continua falando sobre isso daqui a pouquinho. Não sai daí,
Até já.